presidente Lula iniciou nesta segunda-feira os compromissos oficiais da viagem à Argentina, o primeiro giro internacional desse terceiro mandato na presidência. E para a gente entender melhor qual a importância dessa viagem e o que ela pode gerar de bom para o Brasil, a gente conversa agora com o Eduardo Galvão, professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília. Professor, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Prazer falar com vocês e com a audiência da Jovem Pan. Professor, quem acompanhou as declarações e entrevistas de Lula e também de Alberto Fernandes viram com clareza que há um alinhamento muito grande entre os governos dos dois países, né? E não só entre os presidentes. Nessa comitiva presidencial, vários ministros estiveram presentes: saúde, ciência e tecnologia, fazenda, relações exteriores, para assinar acordos bilaterais nas suas respectivas áreas. De uma forma geral, para a gente começar essa entrevista, eu pergunto ao senhor qual que é a importância dessa reaproximação, desse realinhamento nesse momento e quais são as áreas que seriam mais beneficiadas com isso. É isso mesmo, Lívia. A gente percebeu que o presidente Lula, ele retomou as agendas internacionais do Brasil, justamente com a Argentina, nosso país vizinho, retomando as relações bilaterais com o país, e foi num momento importante, logo que o presidente Lula foi eleito, o presidente Alberto Fernandes esteve aqui no Brasil, e a Argentina é um país de um histórico fluxo comercial com o Brasil muito importante. Então o Brasil esteve, durante os últimos anos, no último período, um pouco mais afastado das agendas internacionais, e o presidente Lula tem isso como uma das prioridades da agenda de governo. Então a gente percebe agora o Brasil retomando esses diálogos e principalmente com a Argentina, o nosso histórico parceiro comercial. Pois é, agora, professor, eu gostaria de escutá-lo sobre essa possibilidade que estampa todas as capas de jornais e portais de notícias, a possibilidade de criação e adoção de uma moeda para transações entre Brasil e Argentina. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que é nocivo para muitas economias ter a dependência do dólar. Esse argumento justifica, na opinião do senhor, a criação de uma moeda, uma unidade monetária para transações entre dois países? Quais seriam os riscos, mas principalmente as dificuldades de implementação? Essa ideia lhe parece factível? Pois é, Daniel, logo de início teve muito ruído e houve bastante confusão, primeiro acreditando-se que se trataria, na verdade, de uma moeda comum, uma moeda corrente, como acontece com o euro, e na verdade não se tratava disso, né? O que os países intentam é criar uma unidade de valor, seria uma moeda virtual que funcionaria para o trânsito de comércio entre os dois países. Então funcionaria tanto para trocas de bens e serviços, quanto também para compensações financeiras entre os países. Aquela primeira ideia inicial de uma moeda comum, ela até pode vir a ser realidade no futuro, mas ainda precisam muitos passos para que a gente consiga ter uma integração econômica desse vulto. Mas uma integração econômica nos moldes de compensações financeiras que possam viabilizar ou incrementar o comércio internacional, principalmente entre Brasil e Argentina, é muito salutar, é muito oportuna neste momento. A gente viu o comércio entre Brasil e Argentina diminuir bastante nos últimos anos, e principalmente logo depois que a pandemia veio, né, nós tivemos um baque muito grande nesse comércio. Professor, pela manhã e agora, Lula mais uma vez reforça aquela política de integração regional por meio, nesse momento, do Mercosul, que foi o trechinho que a gente mostrou dessas falas dele nesse evento. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa agenda. Qual seria a importância para o Brasil de se reaproximar de países como a Argentina, Venezuela, Cuba e de criar políticas em comum nesses países para fortalecimento regional? Todo mundo sai ganhando com isso? O Mercosul sai ganhando com isso? Certamente, Lívia. Como a gente estava falando antes, né, o presidente Lula está buscando essa reaproximação com os países vizinhos no momento em que isso vai ser muito salutar, não só para o Brasil, mas também para a economia do Cone Sul. Como a gente estava falando logo antes de o vídeo começar, logo que veio a pandemia, o comércio não só entre Brasil e Argentina, mas o comércio entre os países da América do Sul caiu muito. O que a gente percebeu foi a China ocupando esse protagonismo que antes no comércio entre Brasil e Argentina, o Brasil era o grande
exportador para a Argentina, principalmente de produtos manufaturados, e a gente inclui uma boa fatia os bens do setor automobilístico, e o Brasil perdeu esse espaço no comércio intra-sul. E agora o presidente Lula, com essa agenda internacional, com essa prioridade, busca essa reaproximação e justamente, né, tentando trazer mecanismos para que se possa incrementar o comércio internacional entre os países. Está anunciando aqui a entrada da Bolívia no Mercosul, e a questão que falávamos logo antes sobre a moeda comum, essa moeda de uma natureza virtual para facilitar o comércio, é justamente buscando uma maior independência do comércio entre os países da América do Sul em relação ao dólar. Essa moeda, ela tem justamente essa intenção de poder facilitar o comércio entre Brasil e Argentina e criando as bases para que depois isso possa ser expandido para outros países, fomentando o comércio aqui no Mercosul e criando uma independência em relação ao dólar. Pois é, agora, professor, ainda falando dessa integração, mais cedo o presidente Lula defendeu investimentos públicos brasileiros na Argentina. Ele chegou até a mencionar a possibilidade de investimento no gasoduto de Vaca Muerta, que poderia inclusive ter uma ligação até o estado do Rio Grande do Sul. Bem, Lula chegou a falar que o BNDES é muito grande, fazendo uma espécie de defesa desse tipo de investimento. Professor, você acredita que o Brasil possa adotar justamente essa posição do país propulsor de desenvolvimento da América Latina, ou pelo menos da América do Sul? Olha, é muito importante, inclusive, que isso seja feito nesse momento. O Brasil é uma das principais potências, é uma das principais economias do Mercosul, é uma das principais economias da América do Sul. O Brasil tem uma grande capacidade de produção de manufaturas, o Brasil tem uma grande capacidade de desenvolvimento de tecnologias, e sendo uma das principais potências econômicas, produtivas e tecnológicas, o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade desse gap que houve, principalmente por conta da crise financeira, por conta da crise do pós-pandemia, para ocupar esse protagonismo no Mercosul, na região sul da América. Agora, professor, para a gente fechar, a cúpula da CELAC está prestes a começar. Quais são as expectativas em relação à participação brasileira? O Brasil que, por 4 anos, né, se não me engano, 4 ou 3 anos ficou de fora dessa cúpula que reúne os países latino-americanos e também caribenhos. Quais são as expectativas em relação à participação brasileira e quais são os frutos que a gente pode colher dessa participação? Pensando na posição do Brasil, será que o país vai ter uma posição de liderança neste evento, de reconstrução? Quais são as expectativas, as perspectivas? Olha, essa cúpula da CELAC, ela tem 2 objetivos. Um é econômico e financeiro, né, buscando comércio e investimentos, e o outro também tem uma questão muito estratégica, de estratégia geopolítica relacionada. O Brasil está buscando ambos. E quando o Brasil busca esses acordos, busca essa aproximação com esse país, ele busca não só aumentar o fluxo de comércio e investimento para poder exportar bens e serviços, as suas manufaturas. A gente tem um setor muito forte em commodities, a gente está falando agro, minérios, a gente está falando de um setor têxtil, um setor automotivo também com bastante potencial, mas que perdeu pujança nos últimos anos, e a gente tem uma grande capacidade de exportação para esses países. Quando o BNDES vem para financiar esse tipo de atividade, a gente tem que entender que a gente está exportando serviço, exportando manufaturas, então nós estamos vendendo. E não há nada de errado, pelo contrário, é muito salutar que o Banco de Desenvolvimento do Brasil possa financiar que o Brasil venda para fora, venda para o mundo, venda para a região sul os nossos produtos e os nossos serviços. Então, buscando essa aproximação com os países do Mercosul, a gente busca retomar esse diálogo dentro do bloco econômico regional, mas também junto com os países da CELAC, não apenas agendas individuais, não apenas agendas de bloco com os países, mas também agendas individuais, agendas bilaterais que possam promover acordos que sim vão facilitar o fluxo de comércio, o volume de comércio entre os países e sim vão fazer prosperar não só a economia brasileira, mas a economia dos demais países vizinhos nossos aqui na América do Sul. Professor Eduardo Galvão, professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília, gostaria de agradecer a sua participação, trazendo essas análises da participação brasileira, do governo brasileiro, nesse primeiro dia de agenda na Argentina. Obrigada mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.